bem com vocês? Então, hoje vim trazer uma maquiagem cliente muito especial e muito aguardada pra vocês, que é um Smokey Eyes. Eu espero muito que vocês gostem desse Smokey Eyes todo opaco, feito só com a paletinha da Belly Angel. Belly Angel. Não sei como é que diz, mas enfim, Belly Angel. Porque eu falei Bell Angel o vídeo inteiro passado. E eu resolvi fazer um smoke pra ficar bem diferentão. Não vi ninguém fazer um smoke eyes com ela. Se vocês gostarem, não se esqueça de clicar em gostei. E se é nova, se inscrever aqui no canal pra ficar ligadinho nos próximos vídeos. Então é isso, chega de papo e vamos lá conferir esse smoke lindo, maravilhoso, bordô, preto, marrom, enfim. Então, meninas, eu vou começar fazendo até o preenchimento da sobrancelha com a paleta da Belly Angel. E eu vou utilizar aquele marrom que eu mostrei pra vocês com um pincel chanfradinho, só preenchendo mesmo, sem mistério, e sumando a sombra pela sobrancelha. E a Jocelyn tinha a sobrancelha com pelo crespo, sabe? Então eu passei um gelzinho pra tentar deixar os pelinhos no lugar. Esse gelzinho que eu usei é o gelzinho da Kiko, ele tem um tom bem marronzinho. Agora eu vou fazer o recorte pra dar acabamento, porque ficou meio bagunçado esse meu preenchimento, sou bem sincera. Então eu acabei que eu recortei com o corretivo da MAC e deixo aqui no box de informação pra vocês o nome bem certinho. E eu tô recortando a parte superior da sobrancelha com o pincel língua de gato bem pequenininho e a parte inferior também. Deixo a sobrancelha ali bem delimitadinha. E depois eu preencho toda a região da pálpebra com o corretivo pra servir de fixador de sombra. Depois que eu depositei esse corretivo em toda a região da pálpebra, eu vou esfumar ele com uma esponjinha para não ficar uma camada muito grossa de produto e ficar mais fácil de esfumar. Então, eu vou dar uma esfumadinha ali. E eu também dou umas esfumadinhas na bordinha do corretivo da parte do recorte da sobrancelha. Agora eu vou vir com esse tom de marrom da paleta da Belly Angel, que é um tom de marrom mais quente, foi um dos marrons que eu mais gostei. E eu começo depositando ali no canto externo com o pincel da Luciane Ferraz, do kit Áurea, e eu começo depositando ali no canto externo, com batidinhas, deixando ele bem sutil, ó. Tipo, ele vai ser a nossa base de esfumado, então começa ali no canto externo, trago um pouquinho pra região dentro do olho e tudo mais. Agora eu vou vir com um tom um pouquinho mais arroxeado, que depois eu mostro pra vocês qual é. Vou começar depositando ele com batidinhas no canto externo pra intensificar a cor. E conforme vem no côncavo, eu dou uma marcadinha ali pra marcar o côncavo, deixar mais forte e dar uma profundidade. Mas no restante, ao todo, eu vou depositando mesmo aos pouquinhos, dando batidinha e deixando essa cor esfumadinha nas bordinhas e no meio mais intenso. E ó, gente, esses dois tons mais ameixa que eu tinha ocupado, mais berinjela, mais arroxeados, avermelhados, marsala, não sei, enfim, eu acho um tom mais arroxadinho, mas cada um. Agora eu vou vir com preto, com o pincel de esfumar, esse pincel é da Dye Makeup, e venho um pouquinho com esse marrom, que é um marrom mais acinzentado, mais frio, por cima do preto, porque eu achei que eu tinha que vir primeiro com o marrom, então, mostrando a parte que eu me enrolei ali. Então, eu vim com marrom, depositei em toda a região da pálpebra ali, ó, em cima daquele primeiro tom que a gente fez de esfumado. E vou esfumar também, esfumar as bordinhas, dando batidinhas, pra deixar esse tom, tipo assim, bem mesclado com o esfumado anterior. Então, vou dando batidinhas, esfumando, intensificando o tom desse marrom e tudo mais. E agora eu volto com esses dois tons, que foram os tons que a gente aplicou na pálpebra colorido, mais arroxeado, marsala. E esfumo as bordinhas desse marrom forte que a gente fez pra dar acabamento. Então, eu vou esfumar ali as bordinhas pra dar um acabamento mesmo. Tem muito mistério. Agora eu venho com o preto, agora sim eu venho com o preto. E começo depositando no canto externo, dando umas batidinhas com a arrastadinha. Então eu depositei um pouquinho, bem pouquinho, porque eu achei que ia ficar muito marcado. E voltei já com aquelas duas sombras. E esfumei de novo porque eu achei que ficou mais bonito assim. É mais ou menos isso, gente. Não tem regra o smoke. Eu vou dosando ali quando eu acho que tá sem marcação, show, beleza. Agora eu vou fazer a parte do delineado, eu vou fazer uma base só de delineado pra encaixar os cílios, não vou puxar gatinho pra ficar um smoke, tipo, bem esfumadão, sem o gatinho. Então eu faço a parte interna bem fininha da base do delineado e venho só até o final do olho. E agora eu venho com a sombra preta da paleta com o pincel lápis e esfumo o final do nosso delineado, por isso que eu não vim com tanto preto antes, porque eu vim com preto agora. Então, deposito ali, deposito um pouquinho mais pra dar uma marcadinha no canto externo. Venho com um pincel fofinho, esse aqui é o 136 da Dye Makeup, e vou dando uma esfumadinha, uma intensificada no preto. E volto com aquela outra sombra de cor pra dar uma esfumadinha. Então, foi basicamente isso que eu fiz e já ficou ali o canto externo mais dramático, o smoke, né?
E eu vou colar cílios, é um cílios bem volumoso pra acompanhar esse smoke. E os cílios é do AliExpress, colei com a colinha do verdinha. Tem link desses cílios num vídeo que eu fiz de comprinhas, deixa aqui no box de informação pra vocês. Passo o delineador em gel dentro da linha da água. A minha modelo tava com o olho bem vermelho, porque ela tem um olho grande, então, tipo, ela fica com o olho muito vermelho de estar mexendo na pálpebra. Mas ela não chorou nem nada, só tava vermelho. E eu venho com a sombra preta da paleta e sumo umas bordinhas desse delineador em gel pra não deixar ele marcadinho. Então eu vou vir com a sombra preta e sumar ele. Depois eu vou vir com aqueles 2 tons que a gente ocupou na pálpebra com cor e vou esfumar as bordinhas do preto pra dar um acabamento e ficar aquela região não tão pretona e ficar esfumada. Vou limpar o rosto com o tônico da linha Basics pra tirar qualquer sombrinha que tenha caído. E olha como a minha modelo é tagarela. Adoro. Vou aplicar base, essa base é 180 da Revlon, isso, 180 da Revlon, com a esponjinha dando batidinhas por todo o rosto, que eu acho que dá um acabamento maior assim, dando batidinhas. E a minha esponja, ela não tá úmida, ela tá mais pra seca. Então, dei batidinhas em todo o rosto, né? Foi assim que eu apliquei a base hoje. Com o resto que tem de base na esponjinha, eu aplico ali abaixo das olheiras, né? Já dando uma neutralizada e também dando um acabamento ali no fim do esfumado, mas não recorto. Volto com o pincel de esfumar e só dou uma esfumadinha ali, porque é tique. Parece que fica meio marcado quando esfuma, né? Voltei a esfumar com o pincel. Só sujo mesmo. Não peguei produto. Agora eu vou vir com um corretivo, esse aqui é também o da MAC, ele tem um tom mais amarelado, então vai tampar melhor a olheira, né? Porque é um smoke, então às vezes a gente fica com aquela impressão que fica meio... A olheira fica... ressalta a olheira. Então por isso que eu vim com esse corretivo e sumei também com uma esponjinha, porque esse corretivo tem uma cobertura mais alta. Então por isso também que eu vim com ele. Fui dando batidinhas com a esponjinha. Voltei com a esponja suja de base, só pra dar acabamento e esse corretivo não ficar marcado, porque ele tem uma cobertura muito alta e às vezes ele fica marcado quando tu esfuma. Então, voltei com a esponja suja de base e dei uma esfumadinha ali. Vou aplicar pó. O pó é o da Laura Mercier. Aplico dando batidinhas, só pra matificar a pele e tudo mais. Tô falando meio rápido, mas aqui é muita informação. Mas acho que vocês estão conseguindo me entender. Eu venho com a paleta de contorno da NYX e vou pegar aquele tom que é meio termo, não é muito escuro nem muito claro. E faço ali um contorno abaixo da maçã do rosto. Mas é bem levinho, eu não vou fazer muito pra não ficar muito pesado. Um pouquinho no nariz, eu fiz um pouquinho na testa, mas bem pouquinho porque eu ajustei a testa pequenininha, mas não mostrou. E aí eu errei o blush, ó. Peguei um blush da MAC com um tom mais arroxeado. Quase nunca uso, né, mas achei que ficou bonito. E quando eu apliquei ficou muito marcado, porque ele é muito forte. E a Jo riu, porque eu fiz uma cara e fiz assim... Mas deu tudo certo, sumei ali, ó, e deu tudo certo, viu? Ficou um tom bem bonito. E eu volto depois de fazer a pele com aquele tom de sombra mais rosado, mais avermelhado, mais berinjela. Ai, enfim, gente. E sumo de novo a parte inferior, porque dá um acabamento. Porque depois, quando faz a pele, fica meio marcada essa região. Então eu sempre gosto de sumar de novo. E eu vou aplicar o Hidrafix pra passar iluminador e ficar o iluminador mais pá, que a pele tava úmida, né? E esse iluminador é da Nicole Guerrier, um tom mais rosadinho, muito lindo. Eu achei que combinou muito, ficou mara. O batom que eu passei foi um batom da Colourpop, deixo o nome aqui no box de informação, eu recebi da One Store Makeup, mas eu deixo tudo certinho aqui pra vocês. E é isso. Ah, um detalhe, eu voltei com aquela sombra berinjela, aquela que eu ocupei o vídeo inteiro, que eu não sei a cor, não defini a cor, e apliquei só ali no centro da pálpebra, porque eu achei que deu um tchan. Eu gostei, achei que ficou mais colorida, o smoke também ficou um pouco mais esfumado, então eu fiz isso. E, né, dei uma esfumadinha com o pincel de esfumar que eu tava ocupando, só pra não ficar marcado a sombra depositada. Enfim, gente, foi isso. Passei o batom que eu já tinha falado que eu passei. Não sei, a narração é assim mesmo, a gente vai narrando, né? Mas acho que vocês entenderam. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. E era isso, meninas. Esse foi Smoke Eyes que eu fiz na Jocely. A Jo é um amor, gente. Vocês viram, ela é tagarela. Mas eu amei fazer essa maquiagem com a paleta. Vocês queriam muito um maquiando cliente com ela, então eu trouxe e espero muito que tenham gostado. Pretendo fazer um auto make, fazer uma make bem bafo também. Se vocês têm alguma sugestão, me deixa aqui nos comentários, vou adorar saber. Agora que eu fiz os cursos, quem me acompanha lá no Instagram viu. Tipo assim, eu quero treinar muito, eu quero melhorar muito. E esse maquiando cliente foi antes dos meus cursos. Se hoje em dia eu fosse fazer, ele ia fazer um pouquinho diferente desse smoke. Então era isso, eu só queria contar essa novidade mesmo, que eu tô assim, ó, inspirada. Quero trazer vários maquiando clientes muito lindões pra vocês. Muito lindões, é ótimo. Enfim, gente, é isso. Um mega beijo e até os próximos vídeos. Tchau!